Meus queridos, para este sermão dessa manhã, eu quero trabalhar Marcos capítulo 15, os versículos 16 ao 32. O título da mensagem é O Rei e o Escárnio da Cruz. Vamos ler a palavra do Senhor? Capítulo 15, versículos 16 ao 32. Todos acharam? Vamos ler com fé. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar. Ó Deus bendito, nos faz compreender e aplicar às nossas vidas a realidade que nós acabamos de ler dessa Tua Palavra, inspirada e que é autoritativa sobre nós, ó Deus. Fala-nos, ó Deus, como um pai que instrui os seus filhos e como um Senhor que quer salvar aqueles que te pertencem e que não quer perder nenhum. Nos chama que ouçamos Tua voz através do sermão. Fala conosco, ó Deus. Aquece-nos o coração. Ainda que em meio a um texto dramático e que nos causa lágrimas nos olhos, que o Senhor nos faça arder em amor pelo nosso Salvador. Que o Senhor nos desafie através desse sermão. Que o Senhor nos renove o chamado a seguir o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos então ao clímax, a parte alta de tudo que Marcos construiu desde o capítulo 1. Nós vimos ali Jesus, o Filho de Deus, apresentado como quem tem autoridade sobre demônios, quem tem autoridade sobre doenças, morte. Nós vimos ele crescendo em anúncio, em pregação do Evangelho, multidões o seguindo e também crescendo as tensões dele com os líderes religiosos. Nós vimos recentemente as confissões de Pedro, nós vimos a entrada triunfal, né? Cronologicamente aconteceu há poucos dias antes e agora nós temos a traição, o julgamento, convergindo para essa cena que temos em mão, que é a cena em que Jesus é flagelado, em que Estevão pregou sobre isso domingo passado. Jesus é flagelado, Jesus é zombado,
Jesus é crucificado e morto. Meus queridos, antes de iniciar a exposição do sermão, eu penso que é importante a gente colocar em perspectiva tudo que Marcos veio trabalhando até então. Nós percebemos claramente o estilo de Marcos expresso aqui e que vai nos ajudar na leitura. Observe que Marcos ele escreve em flashes. Marcos ele não desenvolve as cenas. Você não pega assim uma cena esmiuçada até o fim. Ele apresenta: Jesus foi levado para dentro, Jesus foi zombado, foi maltratado, Jesus foi levado para ser crucificado, um homem ajuda Jesus, Jesus é crucificado, tal hora da manhã acontece, os homens rasgam as suas vestes, e ele vai apresentando flashes. Ele corta de uma cena para outra e ele não precisa fazer uma transição elaborada. Flagelação, pretório, calvário, cruz. E cada corte desse é intencional, porque ele quer que a brutalidade do que acontece chegue antes da nossa defesa. Então, o intento de Marcos é apresentar de forma tão resumida esses momentos dramáticos para que a gente não se perca em detalhes, em elaborações, mas a gente sempre seja apresentado cruamente com o texto da paixão de Jesus. Então, diante de toda aquela tortura envolvida, diante de todo o desgaste que um condenado à crucificação sofria, Marcos faz uma escolha voluntária, deliberada. Ele não descreve o sofrimento físico de Jesus. Se você ler cuidadosamente os 4 evangelhos, você vai perceber isso. Nenhum dos 4 evangelistas, nenhum dos 4 escritores se detém delongadamente em descrever como que é o sofrimento de Jesus naquela cruz. E especialmente Marcos, ao invés de escolher apresentar essa descrição do sofrimento, viu? Ele escolhe apresentar aquela zombaria. O quanto que um momento de redenção foi envolvido em escárnio e zombaria. Então você vai perceber que toda a passagem, tanto do texto de hoje, quanto do texto do próximo domingo, ele perpassa por um teor de apresentar a reação das pessoas em zombaria. Então observa aqui a arquitetura nessa ênfase. No capítulo 14, a gente viu um padrão que se repete, uma estrutura que se repete aqui também. Existe um testemunho acerca de Jesus, existe uma consequente zombaria, existe um novo testemunho acerca de Jesus e uma nova zombaria. Lá desde o capítulo 14, por exemplo, Jesus ele se apresenta como um profeta. Ele sabe onde é que vai acontecer a ceia, ele sabe o que os discípulos vão fazer em relação a ele, ele sabe o que Judas vai fazer em relação a ele, ele sabe o que Pedro vai fazer em relação a ele, mas quando ele é preso pelo Sinédrio, ele é zombado como alguém que não consegue adivinhar quem está lhe violentando. Então ele é zombado exatamente naquilo que ele se revelou ser, que foi como um profeta. Diante do Sinédrio, também Jesus se revela como um rei, o testemunho. E agora ele está sendo zombado como rei diante dos soldados do pretório. Ele na cruz se apresenta como Salvador, é o testemunho claro. E ele é zombado pelos presentes, pelos transeuntes, pelos sacerdotes e pelos crucificados ao seu lado, exatamente como Salvador. Então esse padrão de Marcos vai sendo destacado até que nós chegamos aqui. No versículo 39, isso é quebrado. E é muito interessante, por isso que é bom a gente pegar essa perspectiva. Jesus se apresenta quem ele é zombado. Ele se apresenta quem ele é zombado. Ele se apresenta quem ele é zombado. E Marcos faz isso porque ele quer que quando a gente chegue lá no versículo 39, que não é o nosso texto de hoje, mas é importante a gente guardar isso até para uma das aplicações que nós vamos fazer, porque quando chega no versículo 39 diz assim, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. E é curioso, meus irmãos, que no Evangelho de Marcos, o primeiro testemunho acerca de quem é Jesus venha de um gentil, né? A inclusão gentílica no Evangelho é claro aqui, né?
Jesus se apresenta quem ele é zombado, se apresenta quem ele é zombado. E quando ele se apresenta desnudo ali, existe uma reação que Marcos testemunha, que é diferente de todas as outras. Alguém percebeu que aquele Cristo revelado no capítulo 1, versículo 1 de Marcos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é agora reconhecido por um centurião romano, declarando aquilo que o Evangelho de Marcos o tempo todo manifesta. Se você pegar o Evangelho de Marcos, nós expomos ele até agora, você vai ver que quem declarou que Jesus é o Filho de Deus foi o próprio Marcos, foi Deus no batismo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até os demônios reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. E esse testemunho vai ser pronunciado por um humano agora, quando a gente chega no drama da cruz. A estrutura do texto que nós vamos trabalhar é do versículo 16 ao 32, mas eu quero deixar claro para os irmãos que é difícil dividir esse texto. Ele vai do 16 até o 41. Então tem gente que divide antes do 32, até o 39, tem gente que vai até o 41 mesmo, e toda divisão é arbitrária, de acordo com o tempo. Eu já tenho agora só 39 minutos para continuar, mas essa divisão arbitrária, ela não é arbitrária por parte do pregador. É a tentativa de fazer com que o texto tenha um sentido dentro de si mesmo. E hoje eu escolhi fazer assim, do 16 ao 32. Deixei o 33 ao 41 para apresentar ali as trevas, o grito de desolação e a morte para o próximo sermão. E hoje, no versículo 32, eu quero destacar essa relação entre o que Jesus está fazendo e o que o povo está fazendo. Jesus se entregando à morte e o povo escarnecendo. E a partir do 33 eu quero deixar o momento do silêncio, o momento das trevas, o momento ali em que Jesus tem o seu espírito expirado. Amém? Vamos para a exposição? Eu quero destacar em primeiro momento o que nós temos do versículo 16 ao 20, que é o escárnio no pretório, quando Jesus é zombado como um rei. Vamos lá, dos versículos 16 ao 20. Vamos ler novamente. Vamos ler somente a parte inicial do versículo 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Então veja, meus queridos irmãos, que o versículo 16, ele situa a cena geograficamente, isso é importante para nós. O julgamento que aconteceu perante Pilatos, ele aconteceu do lado de fora do palácio. Como o período é de Páscoa, os judeus não podiam entrar na casa de um gentil. Então, para que aquele julgamento acontecesse, testemunhado pelos líderes religiosos e pelo povo judeu e pelo povo prosélito, etc., que era o povo gentil convertido ao judaísmo, ele aconteceu fora do pretório, lá no palácio do governador romano. Então, lá do lado de fora ele é julgado, lá do lado de fora o povo pede a soltura de Barrabás, lá do lado de fora o povo pede, incitado pelos líderes religiosos, que Jesus seja crucificado. Porém, no final do versículo 15, nós vemos que Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, mas antes disso Jesus é flagelado. Existia uma sequência para os crucificados naquela época. E antes de ser levado para quartelamento, digamos assim, o preso ele era sentenciado a uma flagelação. Você deve lembrar que em outro texto diz até que o Pôncio Pilatos pensava que se Jesus fosse flagelado, o povo ia se satisfazer, né? Que os líderes iam se satisfazer, mas não, eles queriam a crucificação, queriam a morte de Jesus. E Jesus então é ali flagelado e depois entregue na mão dos soldados. E agora chega a nossa cena. Esses soldados levam Jesus para dentro do palácio do governador em Jerusalém. Marcos diz o seguinte, que eles convocaram toda a tropa. Aí na sua tradução tem como? Talvez todo o destacamento. Tem outras traduções que dizem assim, que eles chamaram toda a corte. A corte é um termo técnico para a linguagem militar. Existia uma linguagem militar que chamava-se legião. Legião era um destacamento de soldados no total de 6.000 homens. Enquanto a tropa, ou a corte, ou destacamento, era uma 10ª parte, então era cerca de 600 homens. Aqui, parece claro que Marcos não está querendo dizer que se chamou 600 homens para estar diante de Jesus.
mas que foi chamado, com certeza, toda a tropa que estava presente no palácio naquele momento. Então, o quadro que Marcos está montando, queridos irmãos, é um Marcos de zombaria. Existe um preso que foi flagelado e eles estão chamando... Imagine que isso acontece hoje. Alguém foi preso, alguém que parece conhecido e que parece não ser aquele que dizia ser. Então, eles chamam todos os soldados presentes para testemunhar o que vai acontecer lá dentro. E a gente já sabe que é zombaria. Então, o que se segue é um ritual de escárnio que foi minuciosamente montado. Olha comigo o versículo 17 ao 19. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Somente até aqui. Veja, eles vestem ele com um manto púrpura. O manto púrpura era um manto caríssimo naquela época. Caríssimo. E ele era usado por grandes autoridades, reis, etc. Então eles de alguma forma encontram um manto púrpura ali e colocam sobre Jesus para zombá-lo como rei. Eles colocam também uma coroa de espinhos. Os estudiosos aqui se dividem. Uma parte acredita que essa coroa de espinhos, se for só para zombaria, os espinhos seriam para fora, como se fosse uma coroa que simula os raios do sol. Mas a grande maioria acredita que essa coroa aqui era um instrumento de tortura mesmo. Portanto, os espinhos eram inclinados para dentro da cabeça. E os espinheiros utilizados geralmente eram grandes, de 15, 20 centímetros, o que facilmente conseguiria perfurar o crânio. E a gente vai ver que eles batiam na cabeça. Então, facilmente, nós conseguimos imaginar o que aconteceu com o nosso Salvador ali dentro. Eles também trazem, conforme o relato de Mateus, capítulo 27, um cetro, para colocá-lo como se fosse um rei que tem o seu cetro. E o cetro aparece aqui no relato de Marcos, somente lá na frente, quando diz que com esse caniço ele foi violentado, né? Eles bateram nele, versículo 19, batiam-lhe na cabeça com uma vara, provavelmente a mesma vara lá de Mateus capítulo 27. Então veja que eles estão zombando Jesus como um rei, e não zombando apenas numa performance relacionada ao que Jesus veste, mas também ao que eles falam acerca de Jesus. Lá no versículo 19 diz assim, no versículo 18, e começavam a saudá-lo, salve rei dos judeus. Então eles fazem uma saudação zombeteira, né? Aqui é o mesmo padrão do que se falava para César, ave César, era o que se falava, né? Da onde vem o Ave Maria, né? Salve, né? Que alguns crentes ainda falam sem querer, né? Misericórdia. Mas o ave César é então trazido aqui para zombar de Jesus como ave rei dos judeus, ou na nossa tradução, salve rei dos judeus. Eles se ajoelham, eles fingem a adoração para zombar dele, escarnecer dele como imperador. Eles golpeiam a cabeça, eles cospem em Jesus. E lembra, isso está sendo testemunhado por toda uma tropa. Fazem falsa reverência. E sem querer, meus irmãos, eles estão cumprindo o que as Escrituras diziam a respeito de Jesus. Lá em Isaías capítulo 50, versículo 6 diz: ofereci as minhas costas aos que me batiam, e as minhas faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me ultrajavam e cuspiam sobre mim. Note que o título que Jesus recebe é o título que perpassa toda a narrativa: Rei dos Judeus. Esse texto, esse título, Rei dos Judeus, provavelmente é uma forma gentílica da forma judaica de se falar Rei de Israel. A gente vai ver lá na frente, no momento da crucificação, que eles falam assim, Rei de Israel, os líderes fariseus, os líderes judeus. Aqui, na boca dos gentios, na boca de Pilatos, ele chama de Rei dos Judeus. Mas se a gente notar tudo que a gente trabalhou até agora, capítulo 15, né? Já foram 15 capítulos, você deve lembrar que essa expressão não aparece
nos lábios de Jesus em nenhum momento do seu ministério público. Lembra do silêncio messiânico? Em nenhum momento Jesus se apresenta: eu sou o rei dos judeus. O título pelo qual ele é condenado é um título adequado pela interpretação zombeteira daqueles que querem dizer que Jesus não é rei dos judeus, sendo que de fato ele é rei dos judeus, e não só dos judeus, ele é rei do mundo todo, amém? Mas veja como é nesse título que muita coisa vai ser compreendida ali. E da onde surgiu? Você deve lembrar que quando eu preguei sobre o julgamento lá no Sinédrio, o sumo sacerdote pergunta assim, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Capítulo 14, versículo 62. E isso se torna o fio condutor da condenação. És tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Jesus é o Filho do Deus bendito, ele é o Cristo. E isso se interpreta como ele se apresentando como rei dos judeus. É o fio condutor, é dali que se pega algo para não só acusar Jesus e não só condená-lo, mas zombá-lo e expô-lo na crucificação. Ou seja, é como rei dos judeus que ele é condenado, é como rei dos judeus que ele é zombado, e é como rei dos judeus que ele é crucificado. Esse título Pilatos manda escrever na cruz, o que nos confirma que a crucificação, ela acontecia de 3 formas, tá, irmãos? Agora um pouquinho de história. Ou uma cruz em X, ou uma cruz em formato de T, ou uma cruz no formato de cruz que nós conhecemos mesmo, que provavelmente foi o formato que Jesus foi crucificado, porque sobrava madeira acima para se colocar a placa, o rei dos judeus. Quando ela era em forma de cruz, dessa que nós conhecemos, o crucificado levava uma madeira ali nas costas, mas nós vamos chegar nessa parte ainda. Só quero que você entenda, ele manda colocar então a parte superior da cruz a placa, rei dos judeus. Eles fazem isso de forma a destacar uma etiqueta jurídica. Por que esse homem está sendo morto? Porque ele se apresentou como rei dos judeus. Mas, ironicamente, involuntariamente, essa confissão é a mais precisa acerca da identidade de Jesus no Evangelho. Ele é o Filho de Deus, o rei dos judeus. No versículo 20, a gente tem o seguinte: depois de o terem zombado, tiraram-lhe o manto de púrpura, vestiram-lhe, não fala nada sobre a coroa, né? Provavelmente ela foi, vestiram suas próprias roupas. Muitas vezes o condenado ia nu pelas ruas. Mas aqui nós temos um registro de que talvez para não reduzir o escândalo, alguma coisa assim, colocaram as próprias roupas dele de volta. Nós não sabemos, talvez pelo estado do corpo dele, alguma coisa assim. Colocaram as roupas de volta e diz o texto que então o levaram para fora a fim de ser crucificado. Então toda aquela encenação dos soldados acaba e Jesus vai para o Calvário, né? A palavra significa Calvário. Então é o nosso segundo ponto. Vamos então para o caminho do Calvário, versículos 21 a 23. Vamos ler todos agora, esses 3 versículos. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai, interessante aqui, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Somente até aqui, irmãos. Então aqui no caminho do Calvário, nós temos o exercício de uma prática romana bastante comum. Quando o flagelado, o crucificado, não conseguia carregar a própria cruz, eles agarravam alguém da multidão e obrigavam a carregar a luz no lugar daquele condenado. Então, isso aqui aconteceu provavelmente desde o interior até o interior de Jerusalém, até fora dos muros onde ocorreu a crucificação. Lembra disso? Jesus foi crucificado fora dos muros da cidade. Ele foi tratado, conforme a lei, então, como um maldito, né? Que é morto fora da cidade.
Como também lembra também da figura das duas ofertas, né? Um cordeiro, um bode que morria para perdão de pecados e um outro que morria para levar os pecados para longe. Saía da cidade santa, saía do local da presença. E Jesus é levado para fora da cidade. Provavelmente, irmãos, Jesus iniciou o caminho. Só que em um determinado momento ele não conseguiu mais prosseguir. Então ele está levando ali o patíbulo, que era a madeira transversal, né? Que ficava na horizontal, e ele, tão debilitado, não pôde mais carregar. E isso é natural de acontecer, porque o aceitamento romano que Jesus recebeu era o mais severo, era aquele que envolvia flagelos em que as pontas continham osso, continham metal, continham elementos para perfurar o corpo daquele que era açoitado, muitas vezes dilacerava os músculos. Por isso que quem assistiu aquele filme da Paixão de Cristo saiu do cinema escandalizado. E eu vou falar sobre isso nas aplicações. Mas existe ali um registro que tenta ser fidedigno. Quem gosta de The Chosen está aí, né? Dramaticamente cheio de expectativa para a nova temporada que sai em novembro, né? Mas que vai estar lá exposto também. Então, a figura de debilidade de Jesus é pelo tamanho sofrimento que ele passou na flagelação, né? Inclusive a flagelação que Jesus passa, a gente não vai trabalhar isso, eu já trabalhei há 2 Páscoas atrás, era tamanha que muitos morriam na própria flagelação. Então, ele não pode carregar a cruz naquele momento. Ele cai e um homem é chamado para carregar. Jesus chega ao Calvário já destruído fisicamente, digamos assim. Esse homem, conforme o relato, é Simão de Cirene. Cirene era a capital da província de Cirenaica, hoje a atual Líbia. Então, ouviu Líbia na TV, na internet, é onde ficava o local de origem desse homem, de Simão Cireneu. Ele é recrutado e o verbo diz que é uma requisição militar. O verbo aqui no grego diz que, lá em Lucas, diz que é como se ele tivesse sido agarrado. Então ele foi tomado à força e foi levado para carregar a cruz de Jesus. Veja que ele não queria estar naquela cena. Simão estava voltando do campo. Por acaso, né? Passou por ali. Entrou aqui. Eu vou falar disso nas aplicações, mas olha que louco, né? Um homem está voltando do campo e de repente ele é colocado para dentro de uma cena a mais dramática da história do universo. E convocado, ele não escolheu. E o relato é interessante, porque ele é apresentado pelo nome, né? Não é um homem que passava, é Simão o Cireneu. Marcos quer que os leitores o identifiquem. E ele não é só Simão Cireneu, ele é pai de 2 cabas, o Alexandre e o Rufo. É como se Marcos dissesse assim, aquele Simão lá, aquele mesmo, que é pai do Alexandre e do Rufo, foi ele que levou a cruz de Jesus. Quando a gente lê Romanos, capítulo 16, Paulo, nas saudações, ele fala de Simão, sua esposa, e um dos seus filhos que é Rufo. Provavelmente é esse Simão aqui, tá bom? Então veja, existe uma conexão. Marcos está escrevendo para quem? Alguém lembra? Marcos está escrevendo para os romanos. Então os romanos, em que Paulo está citando lá o Rufo e Simão, provavelmente Marcos registra aqui porque é alguém conhecido da igreja de Roma. Então, vejam, meus irmãos, a crucificação, ela não era uma história distante. Isso daqui não é um marco apenas de relato, traz confiabilidade. A crucificação é um mito. Não repita isso. Isso é uma das coisas mais... É igual quem chega assim, a terra é plana, entendeu? Uma das coisas mais idiotas para se falar. O pessoal assistiu o filme do Dan Brown, né? Do livro do Dan Brown, né? Eita, Jesus não ressuscitou. Meu Deus, a Maria Madalena.
É cada besteira. Porque basta um pouco de estudo real, verdadeiro e acadêmico para você perceber o quanto de bobagem que o pessoal fala por aí. E existem vários marcos na narrativa do Evangelho que comprovam a aceitação e confiabilidade do relato no tempo presente. E um desses marcos é esse. Olha, quem levou a cruz foi o Simão. Quer saber se Jesus foi crucificado e morto e ressuscitou ao terceiro dia? Perguntem lá ao Simão. Perguntem lá aos filhos dele, ao Alexandre e o Rufo. E todos esses marcos têm relação com isso. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, a crucificação e a ressurreição de Jesus é um acontecimento totalmente comprovado com testemunhas oculares. No versículo 22 diz que eles chegam ao Gólgota. O Gólgota é a palavra que significa lugar de caveira. É da onde vem o nosso nome, o nome da nossa igreja, o Calvário. Localizado ali fora dos muros de Jerusalém e próximo a estradas movimentadas. Porque a ideia, meus queridos irmãos, era que a crucificação testemunhasse aos transeuntes o que acontece com quem desafia o Império Romano. A ideia da crucificação era expor num lugar estratégico para o máximo de pessoas o que acontecia com quem desafiava Roma. Jesus é levado para lá e no versículo 23 diz para nós que ele foi crucificado. O versículo 23 diz que lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Aqui eu quero me delongar um pouquinho, porque dentro da lógica brutal da crucificação, muitas vezes se dava vinho com mirra para que os crucificados prolongassem o seu tempo de sofrimento. Então, a gente não é por bondade, não é para aliviar, não é só por zombaria, dar vinho para o rei, mas é um elemento de anestesia para que aquele momento de dor, de sofrimento e de humilhação pública durasse. Ou seja, é uma forma de fazer o espetáculo público e com a população que está ali presente testemunhar mais tempo. Ou seja, o crucificado resistiu um pouco mais àquele sofrimento. Só que o texto diz que Jesus recusa. Se não tivesse escrito isso, a gente saberia que Jesus recusaria. Como é a oração de Jesus no Getsemane. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas no final, qual que é que ele diz? Que seja feita a tua vontade. A gente viu na exposição que é o mesmo que Jesus dizer: cada gota desse cálice eu vou beber. Tudo que está descrito no roteiro da redenção, o Senhor Jesus vai passar. Seja o julgamento injusto, seja o escárnio público, seja a flagelação, seja a zombaria dentro do quartel, seja a zombaria nas ruas de Jerusalém, seja a crucificação nua e crua. Ele vai experimentar cada momento. E ele não passa por aquele momento anestesiado, ele não passa por aquele momento tendo o seu corpo alterado, ele passa por aquele momento bebendo cada gota do cálice dos nossos pecados. E aí nós vamos para a terceira parte, que é a crucificação e o escárnio triplo. Diz assim o versículo 24, somente a primeira parte, depois a gente lê o restante. E o crucificaram. Marcos, ele não descreve a crucificação, como eu falei, nenhum evangelista faz isso. E o público do primeiro século, ele não precisava de explicação. O público do primeiro século entendia o que era crucificação. Se você chegar a ler poetas gregos ou os filósofos gregos que viveram na época da crucificação, você vai ver que eles se recusam a descrever em detalhes. Eles só falam o quanto que é abjeto, o quanto que é terrível a crucificação. Historiadores como Flávio Joséfo, que fala ali da história dos judeus e menciona esse período em que Jesus foi crucificado também, ele fala o quanto que isso era uma coisa horrível. Tratava-se de uma forma agonizante de morte. O crucificado morria por asfixia, morria pelo pulmão cheio de líquidos, morria de dor, de exposição vergonhosa.
O texto não fala, mas João confirma que Jesus foi crucificado tendo as suas mãos e os seus pés pregados. Lucas sugere isso também. Então, a crucificação era algo para a escória, algo a ser execrado, algo que não era descrito. Era uma morte para ser pública, humilhante, prolongada. E aí diz o texto ainda para a gente que os soldados, né? Versículo 24 ainda, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um ia ficar. Então Marcos está dizendo que a gente tem duas formas de interpretar isso aqui, meus irmãos, tá? Ou que Jesus foi totalmente desnudo, e eu acredito nisso, porque todo o relato diz que eles repartiram as roupas de Jesus. Então, a probabilidade grande é essa. Tem pessoas que dizem que talvez eles não despiram totalmente Jesus para não escandalizar os judeus. Mas e todos os outros judeus que já foram crucificados e isso não foi feito, né? Não foi feita nenhum tipo de restrição. Então, provavelmente com Jesus foi isso. Eles repartiram as roupas de Jesus numa forma de humilhá-lo, de uma forma de expô-lo, né? A outra interpretação é que algumas pessoas tiram que eles tiraram as roupas de Jesus, mas mantiveram pelo menos um pano ali na cintura. Mas o que eu quero destacar, com Marcos relatando isso, é que o nível de humilhação da crucificação era total. Total, né? Não sei aqui quem já passou por algum constrangimento em relação às vestes, mas é algo constrangedor, é algo terrível, é algo publicamente humilhante. E Jesus passa por isso. Era uma humilhação física, era uma humilhação pública, era uma humilhação deliberada, queria-se que fosse humilhante. Por isso a crucificação, meus irmãos, não há romantismo, a crucificação não traz uma imagem doce para nós, mas traz uma linguagem teologicamente libertadora para nós. Quero que você leia comigo Colossenses, por exemplo, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler 13 e 14, tá? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Versículo 14, ó. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então olha que interessante o texto bíblico. Você tem aqui a descrição de que aquilo que iria nos destruir, destruiu a ele. Nós tínhamos contra nós um escrito de dívida, trazido não somente como um relato acerca das nossas transgressões, mas um relato das nossas transgressões aguçada pela lei de Deus. A lei de Deus ela é boa e perfeita, mas como nós somos pecadores e imperfeitos, a lei de Deus não serve para nós como algo, faça e seja salvo, mas ela serve para nós para demonstrar nossa incapacidade de sermos salvos. E, portanto, ela acaba tendo um efeito indireto de nos acusar. E Paulo está dizendo lá aos Colossenses, Deus pegou esse escrito e cravou juntamente com Jesus. Então essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. É por isso que os crentes confiam. Deus perdoa os meus pecados passados, presentes e futuros. Aquilo que me exporia, expôs Ele. E Ele cravou naquela cruz, naquele madeiro, todo escrito que era contra mim. Inconscientemente, esses soldados também cumprem outra profecia acerca da crucificação de Jesus. Lá no Salmo 22, versículo 18, diz assim: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha roupa lançam sortes. E, ironicamente, quando esses soldados fazem isso, eles cumprem algo que estava decretado.
Não foi a interpretação, não foi a crucificação que gerou a interpretação. Perdão, foi a crucificação que gerou a interpretação. E não a interpretação que gerou a crucificação. Aquele salmo está lá pelo que aconteceria. E se realizando, todos que leem... Opa, isso aqui já tinha sido profetizado acerca do rei sofredor. O Salmo 22 é o salmo do rei que vai morrer. E aqui nós temos o rei morto, com os soldados lançando sortes. Veja que a humilhação ainda é aprofundada, meus irmãos. Versículo 24 em diante diz assim, ó. Versículo 27, perdão. Com ele crucificaram 2 ladrões. Para quem gosta do espectro político, né? De 2 lados tem ladrão, da direita e da esquerda, né? Mas, ó, com ele crucificaram 2 ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Ele é colocado, então, no meio de 2 ladrões, mostrando, ó, quem está no meio. A figura do meio é a figura de primazia, né? Ou seja, o espetáculo, meus irmãos, nós somos muito maus. A montagem ali da cruz, a montagem se ele está entre 2 ladrões, ele é o quê? Se ele está entre 2 rebeldes, ele é o quê? Se ele está entre 2 revolucionários, ele é o quê? Se ele está entre 2 traidores de Roma, ele é o quê? Na pregação, uma das pregações eu falei, nós nos identificamos com Jesus e Jesus se identifica com a gente na crucificação. E de fato isso está acontecendo. É porque eu e vocês, nós somos os piores pecadores, irmãos. Paulo se identifica assim, eu sou o pior dos pecadores. Entre os pecadores eu sou o primeiro. Por que ele se identifica assim? Porque Jesus não veio para salvar os sãos, Jesus veio para salvar pecadores. Arrependam-se, eis que chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É a mensagem de Jesus no capítulo 1. Aqui o historiador Joséfo, ele diz que essa linguagem é uma linguagem de ladrão, mas que remete a revolucionários contra Roma. Não é um simples ladrão que sai por aí roubando. Então ele foi crucificado junto com subversivos, na companhia de subversivos. Então a mensagem de Roma é clara, olha, é isso que nós fazemos com quem não reconhece nossa autoridade. Esse que está sendo nominado por vocês como rei dos judeus, é isso que acontece. E olha que louco, quando Estevão pregou o texto lá de Marcos capítulo 10, Tiago e João chegam para Jesus e falam assim, ó, nós queremos sentar à sua direita e à sua esquerda. E Jesus diz, vocês não podem beber do cálice que eu vou beber. Eles não entendem que para experimentar a glória é necessário experimentar a cruz. E os locais estão postos agora. Tem alguém à direita e à esquerda. A morte que eles não poderiam passar naquele momento, mas depois eles vão passar, amém? Jesus diz, depois vocês vão beber desse cálice. Não é agora, é igual Pedro. Pedro, tu não pode morrer agora comigo. Mas depois, quando tu se converter, tu vai entender o que significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Isso aqui. Seguir o crucificado no caminho da cruz. A partir do versículo 29, a gente tem aí um triplo escárnio irônico. Nós temos 3 grupos distintos. Primeiro, os transeuntes, versículo 29 e 30. Vamos ler. Os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o rei edifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Veja que eles estão atacando o pilar do templo, né, da palavra de Jesus nisso. É nisso que Jesus foi acusado também por falsas testemunhas lá no Sinédrio. Mas eles estão dizendo exatamente a verdade. Meus queridos irmãos, é exatamente pelo fato de Jesus não descer da cruz que ele destrói o templo e o rei edifica em 3 dias. O antigo santuário é substituído pelo seu corpo, que está sendo entregue à destruição, mas ao 3º dia vai ser reedificado, tornando-se em si mesmo, no seu corpo, o local da presença de Deus, o nosso santuário sagrado, o nosso templo, o nosso único lugar de encontro entre Deus e o povo. Era isso que era o templo, era o local de encontro, era a casa de oração. E Jesus agora, exatamente por não descer da cruz, é que ele destrói o templo e o reconstrói no 3º dia. A acusação deles é, vai, desce.
Tu não disse que ia destruir? Vai, desce lá e destrói. É exatamente por ele não descer que ele destrói. E é exatamente por ele não descer que ele reconstrói. O templo não faria mais sentido como templo. É por isso que o nosso templo agora é Jesus, amém, irmãos? O templo não é aqui o prédio. O templo não é o prédio. A igreja é o corpo de Jesus e o nosso local de encontro, a nossa tenda do encontro, o nosso Santo dos Santos, o nosso Altíssimo, né? O lugar do Altíssimo é na presença de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então não é um prédio, nem por um sistema sacrificial, é a pessoa de Jesus. É irônico isso. Uma segunda ironia que nós temos aqui vem de um outro escárnio. Os principais sacerdotes e escribas, eles dizem assim, ó: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Olha o começo do versículo 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creamos. Então eles atacam a capacidade salvífica de Jesus, o pilar da salvação. E eles, ironicamente, também estão dizendo a verdade, só que de forma invertida, porque é exatamente pelo fato de Jesus não salvar a si mesmo que ele pode salvar a outros e fazer com que eles creiam. Só alguém que não entendeu o evangelho, que assiste... Quando eu era criança, tinha 2 filmes sobre Jesus, né? Bem conhecidos, que eu acho que todo mundo... E um era bem joanino, o outro era bem marcano e tal. Mas quem não conheceu o evangelho assistia assim, ó. Com que vontade que dá para entrar nessa cena aí e tirar esse chicote desses romanos. Se eu pudesse, eu tiraria Jesus da cruz. Tem outros que pensam assim, ó: que infelicidade, Jesus era tão bom, um grande mestre. Acidentalmente ele morreu e foi crucificado. Pastor, seria tão bom, né? Se Jesus não tivesse morrido, né? Se ele tivesse até hoje aqui. Né? My friend. Não há salvação. O que está se cumprindo é exatamente o que estão acusando eles de forma escarnecedora. É pelo fato de ele não salvar a si mesmo que ele tem poder para salvar. Ele está entregando a sua vida em resgate de muitos. A acusação dos sacerdotes é exatamente articular sem perceber a lógica da expiação que o sumo sacerdote falou. É bom que um seja entregue no lugar de muitos. É bom que um pereça no lugar de todo o povo perecer. E, ironicamente, é isso que está acontecendo. Eles também dizem algo muito interessante: desça agora da cruz para que vejamos e creamos. O pilar do reino, porque a condição que eles colocam para crer é exatamente aquilo que, se cumprido, tornaria a fé possível. Nós só podemos crer, meus irmãos, porque Jesus não desceu da cruz também. Porque o conteúdo do evangelho no qual cremos para sermos salvos é aquele que envolve a realidade de que nós éramos pecadores e Deus propôs no seu Filho que ele morresse para a redenção dos pecados. Creia no evangelho e seja salvo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eles pedem um sinal invertido, eles pedem, desce e nós cremos. E a gente já viu que isso não acontece, né? Todo mundo que diz assim, ó: se eu visse... Não crê, porque a incredulidade ela é precedente a qualquer visualização de coisas grandiosas. Nicodemo chegou e falou: Senhor, temos visto tantos sinais. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tu está vendo sinais, mas não está vendo o reino de Deus. Os fariseus, aquela multidão, todas aquelas pessoas viram todo tipo de coisa e eles ainda não creram. Se Jesus descesse da cruz, eles ainda não creriam. O rico e Lázaro, na parábola de Jesus, naquela história que Jesus conta, que talvez não seja uma parábola, o rico diz: deixa eu voltar, deixa eu contar para minha família, porque se eles souberem disso que eu estou passando agora, nesse castigo, eles vão crer, mas eles não. Jesus deixa bem claro, eles não vão. Você pode ver sinais e maravilhas, mas se você não entendeu o que significa Jesus ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para esse mundo perdoar os nossos pecados e ressuscitou em poder, ressuscitou em glória e voltará em majestade, você não vai crer.
Aconteça o que acontecer. E é exatamente isso. Cremos exatamente porque Jesus não desceu. E sabemos que eles não creem, não é porque Jesus não desceu. Eles não creem porque eles são incrédulos. Talvez eles fariam a mesma coisa que fizeram lá atrás. Ah, ele desceu da cruz, mas isso é obra de Beelzebul. E por último, nós temos os crucificados com ele. Diz o versículo de Marcos, o texto, apenas assim: os que foram crucificados com ele também o insultavam. O relato de Lucas diz que um deles se arrependeu, não é verdade? Você lembra disso, né? Um ladrão da cruz que se converte ao homem do meio. Marcos, ele não destaca isso porque o foco de Marcos é a intensidade do abandono. Todos o abandonaram. Lembra disso? Os apóstolos o abandonaram. Pedro, Tiago e João o abandonaram. Pedro o abandonou. Até os ladrões da cruz, que poderiam ter alguma empatia, porque ambos estão sendo crucificados. Eles também o abandonaram. E no fim, o Pai o abandona. Templo, salvação, reino. 3 coisas atacadas que nos falam exatamente a verdade. Jesus é o nosso templo. Jesus não se salvou para poder nos salvar. Ele não desceu porque ele é o rei. E o seu trono é a cruz. Eu quero fazer algumas aplicações para nós encerrarmos o sermão. A primeira aplicação que eu quero fazer, meus irmãos, é que a cruz do rei comunica que o pecado é coisa séria. Nas pregações de Natal, se você lembra, né? Talvez você não lembre, mas tudo bem. Mas lá nas pregações de Natal, eu falei algo que é uma mensagem que o nascimento de Jesus carrega. E a mensagem é que nós não podemos salvar a nós mesmos. O Natal comunica isso. A humanidade não poderia se salvar. Por isso que o Filho de Deus foi dado como perdão dos pecados. E agora nós estamos diante do Salvador, o nosso amado Jesus, na cruz, que revela entre tantas coisas a seriedade do nosso pecado. A pergunta imperativa da Bíblia, que é: como um Deus justo e santo pode salvar pecadores e mesmo assim se manter justo e santo, é então respondida aqui no Filho. Jesus, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, ele se entrega voluntariamente para receber sobre si o salário dos nossos pecados. E esse salário não envolve somente a morte, esse salário também envolve o sofrimento. Queridos irmãos, nenhum sofrimento que Jesus passou foi vazio, foi vão, foi desnecessário. A crucificação, ela não foi um espetáculo gratuito, ela não foi uma encenação dramática. A crucificação foi um Deus que entregou o seu Filho para levar sobre si cada elemento da nossa condenação. Não se engane não, o salário que nos era cabível por causa dos nossos pecados não envolvia somente a morte. Como pagamento dos nossos pecados, envolvia castigo, vergonha e dor. A morte de Cristo tem um caráter substitutivo, mas cada elemento que antecede a morte também revela uma pena sofredora que nos era cabível. Meus queridos irmãos, seria justo se nós fôssemos flagelados, seria justo se fôssemos amarrados num toco e chicoteassem as nossas costas com pontas de flagelo de carne, de metal e arrancassem os nossos músculos, seria justo se nos cravassem espinhos, seria justo se nos expusessem na rua para sermos cuspidos, violentados, humilhados, seria justo se fôssemos expostos nus em uma cruz na rua mais movimentada na nossa cidade, seria justo se fosse exposto em tela pública, num projetor, todos os nossos pensamentos mais vis. Seria justo se fôssemos mortos em vergonha e dor. E pior de tudo, isso não traria salvação para nós, seria somente a justa paga pelos nossos pecados.
Importava que nós fôssemos salvos não somente pela morte do Filho de Deus, porque senão ele teria morrido de qualquer forma. Ele morreu da forma que foi morto, porque era esse tipo de morte que nós merecíamos como pecadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Deus agradou moê-lo. Nós merecíamos isso. Sem trazer salvação para nós, traria apenas a segunda morte, a condenação eterna. O pecado é coisa séria, o pecado não é brincadeira. O pecado levou o nosso amado para a cruz. Por isso que crente não brinca de pecado. Mas como diz Isaías, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas uma segunda coisa também que a cruz do Rei nos revela é o tamanho do amor de Deus por nós. Sim, meus irmãos, entre tantas coisas que a cruz comunica, é inegável o tamanho do amor de Deus por nós. Mas nós também precisamos entender esse amor com cuidado teológico, porque a cruz não foi simplesmente o Pai impondo ao seu Filho relutante, como se fossem vontades opostas. O Pai colocou no Filho. Não. A redenção, meus irmãos, é uma obra trinitariana. De propósito, de amor. O Pai doou, o Filho se entregou, o Espírito operou. A cruz é um ato trinitariano. A arquitetura da cruz, a história da cruz, o plano da cruz, o resultado da cruz. Tudo isso é o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalhando em amor para que sejamos salvos. E nisso o Filho se dispôs não apenas à humilhante encarnação e às consequências dela. Porque imagina um Deus encarnar. Isso é humilhante. Paulo diz aos Filipenses que ele não arrogou o ser igual a Deus como algo a que devesse se apegar, antes mesmo se esvaziou e assumiu forma de homem, forma de servo. Para ser servo ele se tornou homem. E as consequências disso também são humilhantes. Ele nasceu como um bebê, teve que mamar, teve que ser ensinado a engatinhar, a andar, aprender o ABC. Teve que ser alimentado, vestido, cuidado. Experimentou sede, fome, frio. Tudo aquilo que a encarnação carrega como humilhação. Mas essa humilhação tem o seu ápice na sua morte, e não qualquer tipo de morte. Morte em cruz. E quanto amor, meus irmãos? E quanto amor? Porque o próprio Senhor Jesus fala para nós que ninguém tem amor maior do que dar a sua própria vida pelos seus amigos. Quanto amor, meus irmãos, porque é o próprio Jesus que fala que ele se entregou não por pessoas qualquer, ele se entregou por aqueles que ele chama de amigos. Que ele se entregou não de uma forma qualquer, mas que ele se entregou entregando a sua própria vida. Olha comigo, por exemplo, Romanos capítulo 5. O irmão Dinho leu só o começo, mas eu quero ler uma continuação linhazinha. Lê comigo Romanos 5, os versículos 6 a 8. De fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez até alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Assim, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando olharmos para a cruz, abandone a ideia de primeiro eu vou me ajeitar e depois eu vou para Jesus. Isso é negar o amor de Deus. Deus revela o seu amor por nós exatamente porque Cristo se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não foi por você fazer o bem nem o mal, não foi pela sua justiça e nem pela sua injustiça meramente, foi um ato deliberado de amor.
Eu gosto daquela palavra sobre Israel. Por que Deus ama Israel? Tem lá na lei, lá no Pentateuco, Deus diz: eu te amei porque eu te amei. Tem alguma razão em você para eu te amar? É o menor de todos os povos? Não tem capacidade militar? Em vocês mesmos, né? Lembra daquele povo? Era um povo... Foram escravos. Eu amo vocês porque eu amo vocês. Tentar encontrar justificativas para amor, né? E você também. Ah, por que Deus me ama? Porque eu sou tão bonzinho, porque eu faço isso? Não. Ele te amou. Ele te amou porque quis. E a grande revelação, nunca esqueça disso, é porque Ele entregou a sua própria vida em favor de muitos. Né? É por isso que a história da igreja sempre traz uma frase, que quem segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos, quem segurou Jesus naquela cruz foi o seu amor com a sua igreja. Quem prendeu Jesus até o final, bebendo cada gota do cálice dos nossos pecados, foi o seu amor para conosco, a sua fidelidade ao Pai. Uma terceira aplicação, meus irmãos, é que a cruz do Rei transforma irrevogavelmente vidas. Imagine você ser obrigado a carregar uma cruz que não era sua. Havia um homem ali, né, Simão de Cirene, que estava voltando do campo e ocasionalmente foi recrutado, agarrado, para levar a cruz de um suposto criminoso, de um suposto contraventor. Aí ele não tem nada a fazer senão carregar a cruz no lugar de um homem que ele olha e está total e completamente debilitado porque foi atacado violentamente. Alguém que ele não tinha nada a ver, alguém desconhecido. Mas o irônico disso tudo é que aquele homem que estava sendo ajudado era o homem que Deus havia proposto como Messias, ou seja, o homem que levaria o pecado de todo Israel e o pecado de toda a igreja, o pecado de todo aquele que crê. Era ele quem estava levando uma cruz que não era sua. Imagine Cirineu, o Simão. Eu estou levando uma cruz que não era minha. Aí quando ele entende quem é Jesus, é ele quem está levando uma cruz que não era dele. Foi ele quem invadiu a minha vida, porque eu fui mais um dia para o campo, e naquele dia que seria mais um dia que eu voltaria do campo, é um dia em que eu fui levado por uma multidão, fui arrastado para dentro de uma cena, carreguei uma cruz de um homem que na verdade era ele quem estava carregando a minha cruz. E quando eu entendi isso, eu passei a segui-lo. Era ele quem carregava a cruz de contraventores. Era ele quem estava sendo castigado e sofrendo em exposição pública no meu lugar, e não o contrário. E aí a gente lê a história e vê que Simão tem a sua vida transformada ao ponto de que quando nós chegamos lá em Romanos, Simão, sua esposa e os seus filhos são crentes. É por isso que Marcos registra Simão, sabe aquele Simão lá, o Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Quando nós temos um contato salvífico com Jesus, a nossa vida é de uma vez por toda transformada. Aí imagina outro homem naquele dia fatídico, naquela mesma tarde, final de manhã, início de tarde. Você olha para o lado, aí tem um homem lá morrendo do mesmo tipo de morte que você. Aí de repente você começa a analisar a placa, Rei dos Judeus. Vê o povo ali gritando e tal. Você escarnece dele. Aí você começa a reparar. Eu sou merecedor, mas ele é inocente. Aí você zomba, né? Você se esquece. Se tá, não, cá entre nós. Se ele está aqui é porque ele fez alguma coisa. Aí de repente você olha de novo. Aí, este é o Rei dos Judeus. O Messias é o servo sofredor. O Messias é o tipo de rei que Davi profetizava e que diria: Deus meu, por que me desamparaste? E esse homem está dizendo isso. Que foi abandonado porque está levando sobre si o pecado do povo e Deus não tem complacência com o pecado. Quem é esse homem? O Rei dos Judeus? Está levando a iniquidade do povo. Isaías 53, eu estou lembrando disso.
Quem é esse homem que está aqui do meu lado? Um homem que a morte dele é a pena para que eu não morra com a minha morte? Quem é esse homem que está do meu lado? É um homem que morre para que a morte não tenha poder sobre mim? E exatamente naquela tarde, ele estava no melhor lugar que ele poderia estar. Ele estava sendo crucificado. Ele estava do lado de um homem que estava sendo crucificado. Ele estava no caminho de uma tormenta infernal, mas é exatamente nesse momento em que o homem do meio disse para ele: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele que seria o fim da linha, aquele que seria o momento que antecederia um castigo eterno, se tornou o momento, por causa de Cristo, em que ele se encontra com o grande prazer da vida, o grande sentido da história, o grande sentido da vida. Né? Talvez você seja como um sirineu da vida, tentando suportar o peso da existência nas suas costas. Talvez você seja como o ladrão da cruz, que de repente está só pensando que a vida é só passar por essa vida e morrer. Mas Jesus diz, né? Eu tomei sobre mim o teu fardo. Jesus diz, eu comprei para ti a vida eterna. Eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ontem eu estava lendo Lucas e Lucas diz uma coisa tão linda. Jesus fala, né? Ainda há lugar na minha ceia, ainda há lugar no meu banquete. Chamem até que a casa esteja cheia. Eita, meu Deus. Perdoe um tempo. Mas a cruz do Rei nos chama a não endurecermos o coração também. Há uma ironia que atravessa todo esse texto e Marcos quer que você sinta. Os 3 grupos que estão zombando de Jesus, cada um à sua própria maneira, estão dizendo a verdade sem saber. O transeunte diz, né? Ele diz que vai destruir o templo e reedificar. Isso é verdade. Os sacerdotes dizem que ele não pode salvar a si mesmo. Isso é verdade. E é exatamente por ele não se salvar que ele pode salvar os outros. Os soldados e a placa dizem que ele é o rei dos judeus. E é verdade. Cada acusação zombeteira é uma confissão. E o que Marcos quer destacar, meus queridos irmãos, é que havia naquela tarde evidência suficiente para crer. Tudo ali apontava para a realidade de que, de fato, ele vai ser o local de encontro com Deus. De fato, ele é o rei dos judeus. De fato, ele é aquilo que ele sempre prometeu. É aquele que não se salva para nos salvar. Veja a placa. Veja o corpo apresentado. Mas a maioria vira o rosto e zomba. É por isso que a Bíblia é cheia de alertas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Desde Faraó, né? Meus queridos irmãos, essa é a advertência. Não aos soldados, não aos sacerdotes. Porque é possível conhecer todas as ironias do texto. É possível admirar o Evangelho. É possível admirar a elegância das Escrituras. É possível concordar até teologicamente com cada ponto que um crente diga. Mas também é possível sair de todo momento de encontro sem que a cruz tenha tocado o coração. É possível ser mais sofisticado do que os sacerdotes e igualmente endurecido no coração. O centurião, lá do versículo 39, ele não tem sofisticação teológica. Sabe por quê? Porque o melhor ato de fé que ele fez foi receber a simplicidade do que está acontecendo. De fato, este homem é o Filho de Deus. A fé que Marcos celebra não é a dos que entenderam mais, é a dos que, diante da evidência, não endureceram o coração. E por último, irmãos, a cruz do Rei revela a riqueza do Evangelho. E aqui é um cuidado pastoral que eu tenho, tá, meus irmãos? Comigo mesmo, com vocês. Porque a cruz é rica demais para caber numa frase. Existe muita briguinha aí para saber quem tem a razão sobre a cruz. Só que quando você lê o Novo Testamento, você vê um árduo trabalho dos escritores para tentar dignificar esse evento. Você vê lá dizendo que é propiciação, que é expiação, que é redenção, que é resgate, que é sacrifício, que é compra, que é serviço, que é substituição, que é uma série de coisas.
E que cada palavra dessa nos apresenta um ângulo e não a totalidade. Então um irmão diz, né? Está enfatizando lá, Jesus morreu no meu lugar. Está errado, Jesus morreu no lugar da igreja, deixe de ser individualista. A outro diz, Jesus morreu no lugar da igreja. Não, mas aí você está querendo levar para o institucionalismo e Jesus morreu foi por mim. Aí o outro diz, não, a morte de Jesus é uma substituição da cruz. Ele morreu no meu lugar, é uma questão penal. A outro diz, não, mas não é só uma questão penal, não sei o quê. Sendo que o esforço do Novo Testamento é mostrar a beleza dessas coisas que não se anulam. Cristo está ali apresentando o grande mistério que estava oculto, a saber, como Deus salvaria pecadores. E deixa eu contar uma coisa boa para você que crê. Nós vamos ter a eternidade para meditar nisso, então não se avexa não. Apreenda, busque aprender sobre a redenção. Entenda, receba toda essa complexidade que a gente não consegue expor aqui em 50 minutos. A parte racional dela, a parte emocional, a parte que dizemos que ele morreu para nos salvar, a parte que nós dizemos que aquele que não poupou nem o seu próprio filho antes entregou por nós. E como também não nos dará com ele todas as coisas? Olha a complexidade, ele morreu por nós, mas ele também, por causa da morte, nos dará todas as coisas. Ou seja, Deus nos deu com Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Ou que a cruz é mais do que perdão dos pecados, é um acesso, nós temos acesso ao Pai. Ou que a cruz é a derrota dos poderes celestiais, né? Como Paulo diz aos Colossenses. Ele expôs os demônios à ignomínia. Ou que a cruz é um modelo de comunidade. Efésios 5, que nós trabalhamos outro dia. Porque Cristo morreu e se entregou. A nossa vida é uma vida comunitária. Ou que é a medida do amor, como nós lemos mais cedo, né? Deus prova o seu amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, e que não existe amor maior do que esse. Jesus entregou a sua vida pelos seus amigos. Por isso que, meus irmãos, cada cântico, cada leitura, cada culto, cada santa ceia, cada pequeno grupo, cada quarta-feira, cada devocional, cada leitura, seja um momento para nós bebermos e nadarmos e mergulharmos mais profundamente em cada aspecto, cada ângulo da redenção. E não um cristianismo pobre. Guardou uma palavra e só. Não, nós mergulhamos em relacionamento. Amém, irmãos? Vamos orar, em seguida vamos celebrar a nossa ceia. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse domingo, por essa manhã que é tua. Nos lembra que os dias não são nossos, são teus. Nos aquieta o coração na tua presença. Nos faz amar a tua palavra. Nos faz lembrar que tu és a fonte da vida. Que de ti fluem rios que nos abençoam, que nos consolam, trazem refrigério ao nosso coração, renovam a nossa esperança. Nos faz te amar, ó Deus. Nos faz te buscar. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nós clamamos a ti nessa manhã, confessando os pecados que conhecemos e os que nós nem ainda conhecemos, mas que tu sabes, ó Pai. Para que sejamos tratados por ti e santificados pela tua palavra, ó Deus. Nos lava com tua palavra. Ó Deus, nos faz olhar para a cruz não com zombaria, não com incredulidade e não com indiferença. Nos faz olhar para a cruz e nos ver como participantes. Nos faz olhar para a cruz e ver que Cristo está se entregando em nosso lugar em amor e em perdão de pecados. Que Ele está cumprindo cada parte do roteiro da redenção de forma que Ele pode dizer que está consumado. Nada mais falta para que pecados sejam expiados. E que, como nós cremos, nessa manhã, novamente reforçamos que a morte não foi o capítulo final dessa história, mas esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia, demonstrando não somente a efetividade desse perdão, mas trazendo consigo uma nova realidade, uma nova vida, inaugurada na sua ressurreição. Hoje nós podemos experimentar de fato novidade de vida, hoje nós podemos aguardar verdadeiramente a renovação de todas as coisas, porque se Cristo ressuscitou, Ele é as primícias de toda uma nova criação que Ele está estabelecendo na sua morte e ressurreição, de que de fato nós somos justificados.
Não somente porque Cristo morreu, mas porque esse sacrifício foi eficaz. E aquele que não tinha pecado em si mesmo tem poder sobre a morte. E nos purificou verdadeiramente de todo o pecado, cravando naquela cruz o escrito de dívida que era contra nós. Te louvamos nessa manhã, ó Deus, e clamamos o teu perdão, clamamos a operação pelo teu Espírito dessa obra de redenção na nossa vida, em cada aspecto da vida, Deus. Nos faz descansar em Ti. Descansar, como diz o autor de Hebreus, não como o povo do Antigo Testamento que entraria na terra prometida, mas descansar como o povo da redenção que encontrou a salvação prometida. Nos faz repousar, ó Deus, e viver uma vida não de ansiedade, em tentar construir para si obras meritosas que não existem, mas aquela que descansa em saber que Tu nos compraste com um preço de sangue e nos dirige em obras que o Senhor mesmo preparou para que andássemos nelas. É a nossa oração dessa manhã, em nome de Jesus. Amém.